Graça e paz. O título da mensagem de hoje é Jesus salva de tudo, até da homossexualidade. Mas para isso vamos primeiro ler 1 Coríntios 6, 9 a 11, que é o primeiro texto de Paulo a respeito do assunto. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O homossexualismo e todas as suas variáveis é algo que tem ocorrido na história humana desde os seus primórdios. Paulo Roberto Ceccarelli, psicólogo e psicanalista, fala o seguinte: a época e o local determinaram o tratamento que se deu a esses sujeitos. Prática comum e bem tolerada na Grécia, Pérsia, Roma e China, mas condenada entre os assírios, os hebreus e os egípcios, entre os índios brasileiros, assim como em algumas sociedades africanas. A antropologia é rica em relatos. As reações frente ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo variam desde a aceitação como uma expressão legítima da sexualidade até a rejeição absoluta. Com o advento do cristianismo, a homossexualidade torna-se, em certos períodos, um crime passível de morte. O Guia do Estudante da editora Abril nos fala também dos primórdios do homossexualismo. De hábito cultural na antiguidade, a condição homossexual virou pecado na Idade Média, crime na Idade Moderna e patologia com direito a tratamentos que incluíam choques elétricos e lobotomia até pouco tempo atrás. E continua. Nos campos de concentração da Alemanha nazista, os homossexuais tinham os piores trabalhos e eram vistos como doentes e pervertidos até pelos demais confinados. No campo de Flossenburg, os nazistas abriram uma casa de prostituição e forçavam os homossexuais a visitá-la. Os gays que se curavam eram enviados por bom comportamento para uma divisão militar para combater os russos. Estima-se que 55% dos gays que entraram nos campos de concentração morreram, algo entre 5.000 e 15.000 pessoas. O fim da guerra, no entanto, não trouxe alento. Americanos e britânicos forçaram os homossexuais a cumprir o restante da pena que os nazistas tinham imposto a eles em prisões normais. Existe uma infinidade de histórias que nos contam que nos primórdios da história o homossexualismo era de ordem religiosa. E como ainda continua nos explicando o Guia do Estudante, boa parte do modo como os povos da antiguidade encaravam o amor entre pessoas do mesmo sexo pode ser explicada ou ao menos entendida se levarmos em conta suas crenças.
Na mitologia grega romana ou entre os deuses hindus e babilônios, por exemplo, a homossexualidade existia. Muitos deuses antigos não têm sexo definido. Alguns, como o popularíssimo hindu Ganesh, da fortuna, teriam até mesmo nascido de uma relação entre duas divindades femininas. Não é nada difícil perceber que na antiguidade o sexo não tinha como objetivo exclusivo a procriação. Isso começou a mudar, porém, com o advento do cristianismo. O judaísmo já pregava que as relações sexuais tinham como único fim a máxima exigida por Deus: crescer e multiplicar-vos. Até o início do século IV, essa ideia, porém, ficou restrita à comunidade judaica e aos poucos cristãos que existiam. Nessa época, o imperador romano Constantino converteu-se à fé cristã e, na sequência, o cristianismo tornou-se obrigatório no maior império do mundo. Como o sexo passou a ser encarado apenas como forma de gerar filhos, a homossexualidade virou algo antinatural. Data de 390 do reinado de Teodósio o Grande, o primeiro registro de um castigo corporal aplicado em gays. Ou seja, apesar de que a Bíblia desde o Antigo Testamento, no livro de Levíticos, já apontasse que era contra o homossexualismo, só muito tempo depois, no século IV, quando Constantino exigiu que o cristianismo fosse a religião oficial do maior império do mundo na época, é que o assunto veio mesmo à tona. Até então, a proibição era apenas judaica, no Antigo Testamento, e agora cristã, vista no Novo Testamento. Pensa-se em homossexualismo como algo praticado pelo homem, e só no século XVIII é que temos os primeiros registros oficiais do lesbianismo, o relacionamento entre mulheres. Mas apesar disso, não é difícil entender que desde muito cedo na história humana, o homossexualismo masculino ou feminino sempre existiu. O que me fez vir trazer esse tema tão importante e urgente para a igreja foi alguns artigos que eu acabei lendo esses dias que diziam que algumas patologias que são desvios da normalidade não têm cura. Isso me fez pensar, pois não é isto que a Bíblia diz. Qualquer pessoa com qualquer tipo de problema que necessite de libertação espiritual e que creia em Jesus, irá encontrar nele e na Bíblia confirmações de que poderá ser livre, salvo e curado de qualquer coisa. Para quem crer, qualquer doença física ou psicológica poderá ser vencida em Jesus. Eu não acredito que haja alguma coisa que Deus não possa libertar ou curar. A nossa sociedade, assim como era em outros períodos da história, está dividida sobre o tema. Enquanto 22 países atualmente adotam o casamento de pessoas do mesmo sexo, que são Holanda, Bélgica, Espanha, Canadá, África do Sul, Noruega, Suécia, Portugal, Argentina, Islândia, Dinamarca, o Brasil em 2013, Uruguai, Nova Zelândia, França, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Luxemburgo, Finlândia, Irlanda e, por último, Estados Unidos. Olhando no mapa, quem adotou a união homossexual foram as Américas do Norte, do Sul, a Europa, Nova Zelândia e a África do Sul. Mais da metade do mundo disse não à união entre pessoas do mesmo sexo. Não é de se estranhar essas localidades terem adotado oficialmente essa prática.
pois todas elas têm uma certa similaridade na democracia, nas artes, no cinema, na maneira de ser. Pelo menos em São Paulo, Brasil, estamos acuados com tanta ênfase que a nossa mídia dá ao assunto. Não nos esquecemos um minuto do assunto, pois está na TV, no rádio, no cinema, no teatro, nas bancas de jornais, nas escolas, entre nossos vizinhos, no ônibus, em qualquer lugar. Fala-se e pensa-se em homossexualismo a todo minuto. Vivemos numa sociedade brasileira democrática, porém assumidamente homossexual, onde o cidadão comum não pode discordar do tema, sob a pena de ser visto como retrógrado, atrasado ou pior, um perseguidor da causa. Porém, assim como com qualquer outra prática não aceita pela Bíblia, para nós considerada pecado contra Deus e a sua palavra, para que a pessoa seja liberta, ela tem que desejar ser liberta. Nós erramos muito em imaginar o homossexualismo um pecado diferenciado dos outros, pois não é. Antes é mais um pecado que exige libertação de Jesus, se assim a pessoa quiser. A Bíblia mesmo dá a entender que nem todo mundo quer ou acredita no Evangelho, ou em Jesus. Até hoje muitos homens discutem se Deus existe ou não. Este estudo, então, não serve para qualquer um. Eu não quero forçar ninguém a nada. A salvação, como nós entendemos, a fé em Jesus, não é ofertada a qualquer um. Não quer, não quer, problema seu. Esse estudo só serve para as pessoas que de alguma maneira têm a prática e se sentem acusados por ela, e não a querem, a rejeitam, e não sabem o que fazer ou onde está a sua base bíblica de libertação. Ou se Jesus e Deus querem mesmo te libertar do homossexualismo e toda e qualquer variação dela, independente se é a prática ou o desejo, ou se é homossexualismo masculino ou feminino. Para qualquer pessoa ser liberta de qualquer coisa, há a necessidade da pessoa querer ser liberta daquilo. Quem quiser continuar sendo gay, com toda sinceridade, para ninguém vir cobrar posições que eu não vou adotar, é problema seu. Não quer Jesus, o problema é seu. Jesus não é para qualquer um, é para quem o quer, o desejar, para quem foi tocado pelo Espírito Santo. Essa minha fala, que eu reconheço como mal educada, evita o grande problema da igreja a respeito do tema: empurrar uma salvação para quem não quer ser salvo. Nós cristãos precisamos aprender que não é empurrando as nossas crenças na marra que nós vamos ganhar as pessoas para Cristo. Em relação a outros pecados, nós não forçamos a barra, mas em relação ao homossexualismo, nós agimos de forma desvairada, loucamente, nos esquecendo de todas as orientações que a Bíblia nos dá a respeito de ganharmos alguém para Cristo. A igreja precisa entender que nem todo mundo deseja Jesus e nem todo mundo será salvo. Infelizmente, o inferno estará cheio de gente quando ele acontecer. Nós precisamos falar de Jesus, mas a aceitação ou não é outra história, que é a área do Espírito Santo e não nossa. Não quer ou não acredita no discurso cristão de libertação do homossexualismo? Sinceramente, isso é problema seu. Entretanto, para quem quiser, com certeza, Jesus tem o poder e a vontade de te libertar desse problema que a Bíblia chama de pecado e de qualquer outro problema ou de qualquer outro pecado. A queda original, ou o pecado de Adão e Eva, gerou uma herança maldita para toda a humanidade. Uma herança de pecado.
Muita gente séria sofre por desejos e vontades que não se explicam racionalmente. E a nossa sociedade atual não está ajudando em nada. A nossa sociedade quer nos fazer crer que é normal o homossexualismo, porque sempre existiu na humanidade, desde os primórdios do mundo, dizem eles. Entretanto, principalmente, após a difusão maior das Escrituras a todo mundo, a partir do século IV, a humanidade agora sabe que Deus não se agrada de tal prática, pois Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. O que passar disso está errado. E como saber o que está certo ou errado? Em qualquer situação, não só na questão homossexual. Através do incômodo gerado pelo Espírito Santo. Arrependimento, como nós entendemos, ocorre quando a pessoa peca. Quando a pessoa peca, vem o Espírito Santo e aí imprime no seu espírito humano que está errado o que ele fez e que não é para fazer mais. Há um incômodo muito grande, incomodativo, vindo do Espírito Santo, e isso se chama arrependimento. Quem sente essa reprimenda do Espírito Santo, já sendo cristão ou ainda não o sendo, deve se sentir feliz, pois é Deus querendo abençoar a pessoa, limpar a pessoa, libertá-la e abençoá-la para levar ao céu e estar com Ele para sempre. Esse arrependimento gerado pelo Espírito Santo não é uma bronca gratuita, mas antes uma limpeza, desejando o seu bem. Vamos interpretar então os versículos que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, 9 a 10, que é o que nós lemos e que diz assim, vamos ler de novo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui estão descritos todos os pecados da humanidade? É lógico que não. E que pecados são esses, afinal? Esses são considerados pecados por amostragem. Esses são uma amostra dos pecados, uma amostra de todos os pecados que existem. Paulo, com esses pecados, quer dizer que aquele que pratica pecados, seja qual for, não herdará o reino de Deus, não será salvo da ira futura. Eu posso acrescentar facilmente a essa lista pelo menos mais uns 15 pecados, facilmente. O versículo 11 nos fala assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo, falando aos irmãos de Coríntios a respeito de várias situações que eles estavam vivendo, falou também dos pecados que eles tinham. A imoralidade sexual, que é toda a prática sexual fora dos padrões bíblicos. Para isso eu peço que você leia Levítico 18, tem uma relação ali horrível, pavorosa. Tinha gente que tinha relações com a irmã, com a mãe, com vizinhas, com todo mundo, era uma bagunça. Leia lá, Levítico 18, que está incluída aqui a imoralidade sexual. A idolatria, que é a adoração de ídolos, imagens, esculturas, como se fosse algum tipo de Deus que pudesse ajudar de alguma forma. Paulo ainda fala nessa lista do adultério, que é a traição no casamento. E Paulo também fala da homossexualidade, que é, entre outras coisas, o desejo de ser do outro sexo, que não o seu, e por isso tem desejos e práticas nesse sentido. Paulo fala do roubo, que é subtrair o que não é seu, mas que é do outro. A avareza,
que é o apego excessivo ao dinheiro. O alcoolismo, que é o vício no álcool, nas bebidas fortes. Nessa lista ainda temos a calúnia, que é a afirmação mentirosa a respeito de alguém, é a difamação, o falar mal do outro sem razão. E por último ele fala sobre a trapaça, que é qualquer ação feita de má fé, uma fraude, um engano, um contrato, um acordo falso, onde só o trapaceiro ganha. Esses são pecados por amostragem. Não são todos os pecados do mundo. Mas aqui Paulo está falando sobre esses pecados para que nós possamos entender que Jesus pode nos libertar de qualquer pecado. Temos aqui 9 ordens de pecado que Paulo afirma ser o problema dos coríntios. Observe a hipocrisia que existe em nossa sociedade. Existem agora leis que de alguma forma favorecem o homossexual. O homossexualismo é então sido referido como um mal social aparado pela sociedade. Ninguém pode mais falar contra ou discriminar o homossexual sobre a pena de ser preso. Mas nunca ouvimos falar, por exemplo, do dia do orgulho do bêbado, ou o dia do orgulho do ladrão, ou o dia do orgulho do adúltero. Mas nós temos o dia do orgulho gay. O homossexualismo foi elencado pela própria sociedade como um pecado diferenciado e considerado bonitinho. Dizem que é bonitinho 2 meninas ou 2 meninos namorando. E devido à sociedade errar ao diferenciar o homossexualismo, a igreja acaba errando também. Esse pecado, pela visão de Paulo, é apenas mais um pecado. E sendo pecado, precisa do perdão de Jesus e da sua libertação. E precisa ser tratado como um pecado e não como um super pecado. Pois não é um super pecado. É apenas mais um pecado. É a mais pura mentira dizer que Jesus não pode libertar alguém de qualquer que seja o pecado, ou o vício, ou a tentação que alguém tiver. Isso é restringir a ação libertadora de Jesus. Jesus cura tudo, e justo quando chega a sua vez na fila, alguém diz que ele não pode curar você. Está certo isso? Acredite. Deus tem poder de libertar qualquer um de qualquer coisa, mas para isso a pessoa precisa querer ser liberta. O mundo surpreendeu-se, levou um choque, quando no século IV Constantino elevou o cristianismo à religião oficial. De repente, em todo o império, um livro com leis e doutrinas muito sérias e fortes apareceu para todo o mundo. A partir do século IV, o mundo deveria seguir a Bíblia, e isso causou choque. Muita gente surpreendeu-se com a afirmativa bíblica de que muitas práticas estavam erradas e eram condenáveis. Nem foi preciso ir muito longe ao ler a Bíblia, pois já nos seus primeiros livros as práticas do mundo eram confrontadas. Levítico 18 traz uma lista assustadora de práticas que não devem ocorrer em lugar algum com ninguém. Vamos ler. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças. Obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor.
Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai, ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho, ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. Versículo 12. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é a sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Versículo 16. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e a sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Versículo 18. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Versículo 19. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela, quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Versículo 24. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Versículo 26. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Vê que Levítico 18 é uma bomba. E isso, a partir do século IV, os povos do mundo inteiro de repente viram aquele livro trazendo estas coisas. Depois de enumerar uma lista de vícios, Paulo conclui o seguinte: vocês eram, mas agora vocês são. Olha que bonito isso. Vocês eram, mas agora vocês são.
Vocês eram aquela lista, mas agora vocês são lavados, são santificados e justificados, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. A oposição no antes e no agora indica uma nova situação. Esqueça o passado, seja uma nova criatura. Paulo, falando dos irmãos coríntios, acaba expondo a nós que Deus fez uma obra de libertação de todos os pecados enumerados anteriormente. Vocês foram. Significa que existe esperança de libertação do homossexualismo e de toda e qualquer coisa que oprima a vida das pessoas. Uma coisa que eu aprendi faz muito tempo é que onde existe o pecado, existe a ação demoníaca por detrás. Muitas vezes queremos resolver os nossos problemas com médicos e psicólogos e nem sempre dá certo. Não se exclui de forma alguma a grande cooperação que a medicina trouxe à humanidade, mas nem tudo é gerado nessa existência material. E existem situações que são claramente espirituais. Os pecados enumerados nesses versículos de Coríntios são os que chamamos de vícios, de situações repetidas. Paulo não está acusando os irmãos de serem pecadores, mas os está lembrando e alertando. Vemos nessa fala de Paulo que, a partir do momento em que a pessoa se entrega a Deus e confia nele, 3 coisas acontecem com as pessoas através de 2 pessoas da Trindade. A pessoa é santificada, lavada e justificada, através do nome de Jesus e do poder do Espírito Santo. Essa obra a que Paulo se refere é o que nós entendemos como regeneração, que é Deus mudando as características das pessoas. A pessoa até pode ter nascido com aquelas tendências, mas a partir do momento em que decide andar com Deus, Deus, vai operar uma transformação no ser, gerando uma nova criatura, fazendo uma regeneração, um novo nascimento. Há esperança para você. Deus vai trabalhar no mais profundo das pessoas que o aceitarem e transformá-las. A ciência não compreende como é possível alguém ser transformado em suas características intrínsecas, na sua pessoa. Mas é isso mesmo que Deus faz. Não existe pecado que resista ao poder de Deus, pois Deus trabalha não no pecado na pessoa, mas na pessoa que peca. O segredo de ser transformado logo é expor-se o maior tempo possível a Deus. Durante todo o tempo, sempre, para sempre. Quem quer ser transformado logo, quem quer sair logo do seu pecado, quem quer se ver livre do seu pecado logo, quem quer se livrar do seu vício logo, deve se expor mais a Deus. E como é que nós nos expomos a Deus? Orando, lendo a Bíblia, indo para a igreja, ouvindo a palavra, expondo-se a Deus, quer dizer, estar na sua presença o tempo todo. Há esperança para o homossexual? É lógico que sim. Assim como há esperança para o bêbado, o drogado, o maldizente, o avarento, o mentiroso, o ladrão, o assassino, o corrupto. Há esperança para a prostituta e há esperança para qualquer um. O pecado original nos legou pecados gravíssimos, que não queremos admitir que somos nós. O meu pecado sou eu, não é o diabo em mim, sou eu. Sou eu que peco. É mais fácil acreditar que a droga, por exemplo, é a causadora da violência do que a pessoa entender que a droga só potencializou o que já estava na vida da pessoa. O diabo é como uma droga, que ele vai potencializar situações em nossas vidas, para que o mal apareça. O interessante é que tudo está na direção de Deus, e Deus permite
que situações extremas nos aconteçam para manifestar o nosso mal e para que nós sejamos livres do nosso mal. Recentemente eu encontrei um irmão que estava muito triste, abatido, no hospital onde eu trabalho. Ele estava numa cadeira de rodas passando muito mal, pois havia bebido e fumado de novo muito, e como sempre demais, exageradamente, e estava passando muito mal, com muitas dores, estava ruim. Ele é um homem que não tem tanta profundidade na Bíblia, mas ele é um cristão que eu conheço, e diz que simplesmente o seu pecado um dia foi aparecendo até ele chegar na situação em que ele está. E que ele não compreende por que está vivendo isso. O irmão estava profundamente arrependido do que ele está praticando. Que bom! O arrependimento é um sinal claro de que o próprio Deus em pessoa está lidando com ele. Deus não o abandonou, apesar de que ele possa até pensar assim. O arrependimento é uma acusação feita pelo Espírito Santo, e a acusação não pode ser feita antes da pessoa pecar, mas depois. Como é que você vai acusar alguém antes de fazer o errado? Primeiro deixa a pessoa fazer errado, depois que ela fez errado, aí você vai e acusa a pessoa. E o Espírito Santo faz isso. E todas as vezes que um crente peca, lá vem o velho e bom Espírito Santo e acusa que ele não deveria ter feito aquilo de novo. Paulo falou de 3 coisas que ocorrem com quem Deus está regenerando: santificação, lavagem e justificação. Ser santo significa ser separado para Deus, consagrado a Deus. A obra de santificação feita naquele que já aceitou Jesus ocorre de 2 maneiras. Uma é imediata, posicional. A pessoa é declarada por Deus como santo e a partir de então é santo perante Deus. No segundo momento entendemos que vai ocorrendo uma santificação gradual na vida da pessoa. A pessoa vai se santificando cada vez mais. Ela tem que procurar essa santidade. Na direção do Espírito Santo, a pessoa vai a cada dia se agradando mais de estar na presença de Deus, de orar, de ler a palavra, de ir para a igreja. Aquele que aceita Jesus deve entender que ele ainda não chegou até o máximo do seu potencial em Deus. Mas ele já não é mais da maneira que ele iniciou essa jornada. Ainda não cheguei lá, pode dizer de si mesmo, mas já não sou mais o mesmo de antes. Num pensamento mais simples que podemos ter a respeito de ser lavado, é que a água nos lava da sujeira. Ser lavado é ser limpo da sujeira. E o pecado em nós é uma sujeira espiritual. Expondo-se a Deus, estando na frente do seu trono, da sua presença, dia após dia, a presença de Deus em nós vai nos limpando do pecado. Quanto mais eu estiver andando com Deus, mais limpo eu vou ser do meu pecado. O grande segredo de vitória a respeito do pecado é não desistir de Deus. E quanto mais pecador eu estiver, mais eu preciso estar perante Deus. E quanto mais eu estiver, mais limpo eu vou ser. Não existe pecado que Deus não nos liberte. A justiça, como a entendemos, tem posições parecidas com a santidade. No momento em que eu aceito Jesus, eu sou declarado justo, perfeito, santo, abençoado. Mas eu preciso fazer obras de um ser justo. E vou sendo ensinado a ser justo e a fazer justiça. Andar com Deus é ser transformado o tempo todo, pois nós não conseguimos transformar Deus. Mas é Ele que nos transforma. Deus não muda. E nós andando com Ele, não o vamos transformar nunca. Mas nós seremos transformados. Nós seremos mudados, influenciados pela sua presença.
E quanto mais eu vou andando com Deus, mais as minhas obras de justiça vão aparecendo e nada será forçado, nada será falso. Paulo ainda conclui dizendo que essa libertação dos pecados vai ocorrendo através do nome de Jesus e do poder do Espírito Santo. Recentemente, numa pregação, ouvimos alguém dizer que uma pessoa ficou endemoniada e um irmão, ao tentar expulsar o demônio, não conseguiu. O demônio zombou ainda da pessoa e falou palavras tentando fazê-la duvidar se ela estava na presença de Deus mesmo, até mesmo acusando-a de pecado, dizendo que ela não tinha autoridade para expulsá-lo. Aí levaram a pessoa endemoniada até o pastor, que de cara já disse que era pecador mesmo. O pastor já assumiu, mas que Deus estava tratando com ele e não era no seu nome que ele, o pastor, expulsava o demônio, mas era no nome de Jesus. E o demônio na pessoa teve que sair. Perante Deus, nós cristãos estamos em obra de construção, de regeneração. Nenhum crente na terra pode dizer que já chegou lá, está perfeito perante Deus, pois isso não é verdade. Porém, conseguimos com que muitas coisas aconteçam em nossas vidas através do nome de Jesus. Olha o que João 16, 23 e 24 nos diz a respeito. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Orando em nome de Jesus, nós vamos receber o que nós oramos a Deus. Existem muitos outros versículos que nos falam do nome de Jesus. Mas vamos ver ainda Atos 4:30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Orar em nome de Jesus é praticamente obrigatório para que algo aconteça. Jesus venceu na cruz e foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e adquiriu um nome acima de todo nome através desta obra, estando seu nome ou a sua autoridade abaixo apenas da autoridade de Deus Pai. Repreenda o pecado em você através do nome de Jesus. Profetize a libertação no nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Eu me lembro de uma história em que os irmãos foram chamados para orar por um doente. Eles não sabiam exatamente o que orar. E um começou a falar bem baixinho: Jesus, Jesus, Jesus. E outros começaram também do mesmo jeito. E aquilo foi crescendo e aumentaram o volume. E daqui a pouco começaram a gritar: Jesus, 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 Jesus. Até que o doente começou a mostrar sinais de melhora e foi curado. Nessa forma estranha de proferir o nome de Jesus, até por nós cristãos. Atos 4:30 nos demonstra que em Atos eles impunham as mãos sobre os doentes e oravam mais ou menos assim: doença, saia em nome de Jesus. Demônio, saia em nome de Jesus. Pecado, saia em nome de Jesus. Emprego, apareça em nome de Jesus. Que as contas sejam todas pagas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Tem que acontecer. Vão acontecer. Paulo conclui o último item dizendo que os coríntios eram pecadores, mas agora são abençoados pelo poder do Espírito Santo.
Ao aceitarmos a Jesus, o Espírito Santo entra em contato com o nosso espírito humano e nós vamos sendo transformados de dentro para fora. A pessoa que é homossexual, mas está em contato com Deus, Deus ele vai trabalhar dentro de você e vai um dia manifestar lá fora de você aquilo que Deus está fazendo dentro de você. As pessoas querem ver manifestações em nós de fora para dentro, como as nossas roupas mudadas, ou aparência maior de crente, ou outras coisas que são só aparência externa. Entretanto, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Quando começarem a aparecer os primeiros frutos da nossa transformação, raízes profundas de Deus já existirão em nós. Você entende agora porque eu digo, sem medo de errar, que se a pessoa já aceitou a Jesus como seu Salvador, ele será transformado e mudado para uma nova pessoa e as coisas velhas passarão da sua vida? O que gerou esse estudo foram alguns artigos em que eu li que a psicologia dizia que não existe reversão para algumas patologias, como pedofilia ou a compulsão de matar. Por exemplo, para a ciência não existe mesmo meios de reverter o quadro clínico e mental de ninguém. Mas para Jesus existe. Para Deus nada é impossível. O gerador desse estudo nem foi o homossexualismo, como você pode notar, mas a ideia errônea de que não existem meios de alguém ser livre do seu pecado, seja ele qual for. O assunto do homossexualismo acabou surgindo em alguns artigos que eu estava lendo, como se fosse um problema de nascimento, ou se a pessoa já nasceu homossexual, o que é mentira. A lista que Paulo apresenta em 1 Coríntios 6 são de vícios, de costumes adquiridos. A maioria dos pecados são vícios. A pessoa fez uma vez e de novo e assim vai. A ciência diz que um pecador compulsivo não tem cura. Aliás, eles nem chamam de pecador compulsivo, mas de patologias compulsivas, de doenças compulsivas. Entre essas patologias, dizem que um homossexual não pode ser liberto desses desejos. Isso não é verdade para nós. Em Jesus, qualquer pessoa pode ser regenerada, feita nova criatura, feita de novo, e passará a vivenciar novas realidades para a sua vida. Como eu disse no início, nós não devemos forçar nada. E mesmo que eu quisesse, não adiantaria mesmo. Essa mensagem é para todos que estiverem passando por algum processo em sua vida e não sabem o que fazer. Existem irmãos sinceros e irmãs sinceras na qual estão sendo cercados por demônios que querem manifestar este mal na vida destes irmãos e destas irmãs, e ele não sabe o que fazer. Creia em Jesus. Repreenda o mal em nome de Jesus. Acredite no poder do Espírito Santo e o deixe trabalhar em você. E como o Espírito Santo trabalha em nós? Quando você sente vontade de ir para a igreja, e vai. Quando você sente vontade de ler a Bíblia, e lê. Quando é que o Espírito Santo trabalha em nós? Quando o Espírito Santo lhe diz algo em seu coração e você acredita. E mesmo que você caia de novo, e de novo, e de novo, e caia de novo, e mais uma vez, muitas vezes, peça perdão a Deus todas as vezes. Peça perdão a Deus sinceramente. Arrependa-se sinceramente. Diga a Ele que nunca mais você vai fazer aquilo. Acredite no que você está fazendo. Acredite no perdão de Deus em relação a você. E tente nunca mais praticar o pecado, mesmo que você pratique de novo. Se você praticar de novo, fizer de novo, peça perdão de novo. Arrependa-se de novo. Porém, se pecar de novo, não desista. Pense em Deus agindo em você como um remédio
para o seu pecado. Pode ser que você não seja curado na primeira dose. Há pessoas que são. Mas com certeza, o remédio, ele está agindo no seu corpo. E quando você menos esperar, a cura vai se manifestar. Pode ser que você não seja curado na primeira dose, mas você vai ser curado. Acredita nisso. Não caia, não duvide de Deus, não caia da fé. Mas se você cair, se levante. Não há lucro em você ficar caído. No primeiro ano de cristão, qualquer coisa me derrubava. E eu cheguei até a ficar meses sem orar a Deus. Mesmo indo para a igreja todos os dias. Eu orava, mas eu não orava. Não sei se você sabe como é isso. Você ora, mas não se aprofunda na oração. Faz uma oração michuruca, sem nem querer mesmo a resposta. Nós vamos aprendendo que não se deve cair, mas se você cair, se levanta logo. Não há lucro em ficar caído, entenda isso. Não há lucro em ficar se lamentando do pecado cometido. Ah, meu Deus, eu sou miserável. É mesmo. Deus, que é quem mais é interessado em nos abençoar, Ele sabe que nós somos pecadores. Deus sabe. Não é segredo para Deus que você é um pecador miserável e nem eu. Assuma o arrependimento. Se cair, o que não se deve fazer de jeito nenhum. Assuma logo, quando o Espírito Santo vier lhe acusar, o que é o arrependimento. Assuma. Quando ele vir trazer arrependimento a você, assuma: Senhor, eu caí mesmo, eu sou miserável e pobre e cego e nu, como dizem as Escrituras. Um dia vamos todos poder dizer, graças a Deus, assim como Paulo nos falou em 1 Coríntios, um dia eu era, mas agora eu sou. Um dia eu era um pecador, mas agora não sou mais. Um dia você que está me ouvindo vai poder dizer, se Deus quiser, em nome de Jesus, um dia eu era, mas agora eu sou outra coisa, graças a Deus. Acredite em nome de Jesus, que Deus o liberta do homossexualismo, do lesbianismo e de qualquer coisa que esteja ligado a isso, ou de qualquer pecado relacionado a qualquer coisa. Um dia todos daremos glórias a Deus, graças a Deus. Um dia entraremos no céu, pelas portas, de mãos dadas. Acredite, Deus é contigo, Deus quer te abençoar. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe. Amém.